Já a primeira turma do Supremo absolveu a ex-secretária de Educação do Estado do Tocantins e atual deputada federal pelo DEM, Maria Auxiliadora Seabra Rezende. Foi com base na extemporaneidade, ou seja, numa ação fora do tempo, que o advogado César Bettencourt pediu a absolvição da ex-secretária de Educação do Estado do Tocantins, Maria Auxiliadora Seabra Rezende. Ela foi acusada pelo Ministério Público de direcionar uma licitação para a compra direta de livros didáticos a preços superfaturados. O advogado da acusada alegou que a ex-secretária teria agido de acordo com orientação jurídica e negou ter havido sobrepreço na compra pública. Mas o relator da ação penal, ministro Marco Aurélio, entendeu diferente. Primeiro, refutou o argumento de que os fatos já haviam prescritos, porque o crime teria ocorrido em 2004 e a denúncia apresentada em 2014, portanto, menos de 12 anos, e acatou o conjunto de provas e argumentos do Ministério Público. Prejuízo causado aos cofres públicos na área sensível da educação evidencia a gravidade das circunstâncias e consequências do crime. Imponham a pena base em 4 anos e multa em 100 dias, à razão de R$300. Em seguida, foi a vez do revisor, ministro Luiz Fux, presidente da primeira turma, apresentar seu voto. Ele divergiu por entender que as provas apresentadas pelo Ministério Público não comprovam a existência dos crimes alegados. Improcedente a denúncia para absolver a ré contra o artigo 89, por não constituir o fato de infração penal, 3863 do Código de Processo Penal, e quanto ao artigo 312, peculato, por não haver prova da existência do fato delitivo desse conluio. E foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. Depois, a primeira turma passou a julgar pedido de habeas corpus para as 2 pessoas presas preventivamente em Minas Gerais em 14 de dezembro de 2017. O advogado dos acusados alegou excesso de tempo no cárcere em prisão preventiva. O habeas corpus já havia sido negado pelo Superior Tribunal de Justiça, que julga o caso. O relator, ministro Marco Aurélio, entendeu pela concessão do habeas corpus, mas os outros 4 ministros da primeira turma rejeitaram o pedido com base na súmula 691 do próprio STF, que impede o julgamento da ação enquanto o processo ainda estiver no STJ. A consultora jurídica da TV Justiça está aqui comigo, ela acompanhou a sessão da primeira turma. Karina, boa noite. Boa noite, William. Logo depois do julgamento da professora Karina, professora Dorinha, como é conhecida parlamentar, os ministros iniciaram o julgamento de vários recursos, né? A maioria interrompidos por pedidos de vista. Vários agravos em reclamação, em recurso extraordinário, em ação civil originária, interrompido por pedidos de vista dos ministros. Mas vamos lá, no primeiro caso foi um agravo regimental, um recurso e uma reclamação da relatoria do ministro Luiz Fux. Nesse agravo, desafiava uma decisão do ministro que manteve o indeferimento da reclamação por entender que ela estaria sendo proposta como se fosse uma ação rescisória, e isso de acordo com a jurisprudência do Supremo, inclusive já sumulado, não seria permitido. A defesa alegava que no processo teria havido uma certificação, um carimbo de trânsito em julgado, que é quando já se esgotaram todos os prazos para a propositura de recursos, e que essa certificação do trânsito teria sido indevido, equivocado, porque ainda estava pendente um recurso extraordinário de julgamento. Mas o ministro Luiz Fux entendeu que, pelos dados trazidos no processo, não havia recurso extraordinário a ser julgado, a certificação estava correta, não era cabível a reclamação para tentar derrubar a certificação do trânsito em julgado e, com isso, julgava improcedente o agravo, mas o ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, acabou pedindo vista para melhor analisar essas datas e verificar efetivamente se havia uma certificação indevida. Outros 2 recursos passaram a ser analisados logo em seguida, mas ambos tiveram um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Em um deles, tratava-se de um agravo contra uma decisão da ministra Rosa Weber, em ação civil originária, em que ela entendia que os argumentos trazidos ali pela defesa não configurariam um conflito federativo a ponto de ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar o caso. Tratava-se aqui de uma empresa, a Hemobras,
uma empresa pública, prestadora de serviço público em regime de exclusividade e que discute imunidade tributária em relação ao ICMS. A ministra Rosa Weber entendeu que o caso não deveria ser julgado no Supremo. O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência, entendendo que é caso de imunidade tributária e que sim, deve ser julgado no Supremo, mas, como eu disse, interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. E no finalzinho do meu acompanhamento, já ao final da sessão da primeira turma, o ministro Marco Aurélio, para não cansar o ministro Luiz Roberto Barroso, assim ele disse, pediu vista de um agravo em recurso extraordinário da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em declarar uma lei do município de Palmas inconstitucional por ter transformado o cargo de analista e técnico judiciário em cargos de procuradores municipais. Para o ministro Alexandre de Moraes, isso fere o princípio do concurso público, mas esse julgamento também foi suspenso, como eu disse, em razão de um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Você acompanha a sessão plenária de amanhã à tarde? Amanhã, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário. À noite aqui no Jornal com a gente, então. Exatamente. Até amanhã, Karina. Até.